Olá, sejam muito bem-vindos ao Podcast Flourish, o lugar de mega insights. Para você florescer em tudo na sua vida. Eu sou Bel Dias Freitas. E eu sou Vanessa Gomes. E a gente vai falar do que hoje, gente? Fala aí. De florescer. Florescer. Vocês já sabem que o nosso negócio aqui é com florescer e a gente quer falar de florescer assim em situações não propícias para que você floresça. Exatamente, de florescer no deserto, de florescer em situações difíceis, onde as circunstâncias não contribuem para que isso aconteça, mas a gente aprende que com Jesus a gente pode florescer em qualquer lugar, porque não depende da gente, não depende do lugar onde a gente está, não depende das circunstâncias, mas depende só dele e ele é poderoso para fazer todas as coisas. É verdade. E a gente estava aqui falando, né, que não é sobre como está favorável, né? Se a situação está favorável para que você venha fazer algo, mas é mesmo quando não está tudo favorável, ainda assim nós precisamos tomar atitudes, né? E eu estava falando com a Abel a respeito daquela passagem de Pedro, quando Jesus chama ele para fora do barco, né? Ele pergunta, na verdade, quem quer ir para fora do barco é ele. E ele diz, Jesus, então me diz que eu posso ir até você. E Jesus disse, então, Pedro, vem para fora. E às vezes a gente cria na nossa cabeça, né, a imagem de que tudo bem, está acontecendo uma tempestade, mas na hora que Jesus diz, Pedro, vem para fora, né, pode vir. É como se na nossa mente, assim, né, o vento cessasse, as águas ficassem calmas, né, tudo desaparecesse, tivesse ali só ele, Jesus e a água ainda se transformasse num chão. É, bem né? isso, é bem isso. Na nossa cabeça fica assim, pronto, agora quietou tudo. E agora Pedro só tem mesmo que botar o pé fora do barco, né, ver se tá afundando ou não. E a gente ainda pensa, mas se fosse eu botar, eu ia também. E aí você pensa, Pedro colocando o pé fora do barco e indo ao encontro de Jesus. Só que a realidade é que a zoada do vento ainda continua. A tempestade continua truando a todo vapor lá. Quando Pedro decide colocar o pé fora do barco. Então, a verdade é que a situação não mudou para que Pedro colocasse o pé fora do barco. Ele teve que colocar o pé fora do barco, ainda que a circunstância fosse a mesma, porque Jesus só vai acalmar a tempestade depois. Então, o que isso quer nos ensinar? Né? Quer nos ensinar que muitas das vezes nós temos que tomar atitudes na nossa vida, né? De nos posicionar ainda que a situação não mude, mas a gente se posiciona para que ela venha mudar. É verdade, é verdade. Eu lembro também, né? Isso fala muito comigo de Davi, né? Davi, ele vai lá levar comida para os irmãos dele, né? Que estão todos ali na guerra, né? São soldados e estão lá para lutar com Golias. E Golias amedrontando todo mundo, falando que vai derrotar eles e tudo mais. E aí chega Davi, um molequinho, né? Pequeno, menor do que todos os irmãos. E aí, assim, as circunstâncias não estavam favoráveis para ele, né? Se ele ouvisse o que o gigante estava falando, se ele ouvisse o que os próprios soldados ali do lado dele estavam falando, né? Dizendo, você não viu o tamanho do gigante? Ele vai matar todo mundo, ninguém tem chance. Se os soldados não tinham chance, quanto mais Davi, que foi lá só para levar comida para os irmãos dele. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o tamanho dele, que era pequeno, e que ele nem conseguia colocar a armadura da guerra, porque ele era tão pequeno que a armadura era pesada para ele não conseguia nem se mexer. É, porque a armadura não era para ele, né? A armadura é de Saul para ele. Então, assim, ele não olhou para nada disso, mas ele olhou para o tamanho do Deus que estava com ele. Verdade. Ele disse, você vem lutar comigo com espada e com a armadura, mas eu venho com o Deus de Israel. E ele sabia você em nome de Jesus, né? E ele sabia que o poder estava ali com ele, porque Deus estava com ele. Então, as circunstâncias não significavam nada. Era o Deus dele que era mais forte. E eu acho que na nossa vida a gente precisa lembrar disso, que não são as circunstâncias. Por mais que a gente esteja vendo circunstâncias que não são favoráveis, por mais que a gente tenha perdido o emprego, eu sei que é fácil falar, mas nesse momento a gente precisa lembrar que não somos nós que fazemos, é Deus que faz. E por mais que tudo diga que não, Ele diz que sim. Eu lembro quando
A gente tinha mudado para Spokane, né? Era uma cidade nova, tudo novo. E eu estava com o mesmo trabalho que eu tinha, consegui continuar com o trabalho, trabalhar de casa, tinha um salário bom. E David, ele teve que abdicar do trabalho dele para que a gente pudesse mudar. E chegando lá, ele foi conseguir um trabalho novo. E aí, o que é que aconteceu? Ele conseguiu um trabalho que ganhava super pouco, porque foi o primeiro trabalho que ele conseguiu, mas ele aceitou. E aí, assim, quando o Daniel nasceu, com 2 meses, eu perdi o meu emprego. Uau. E ele ficou com aquele emprego que o salário não pagava nem o aluguel de onde a gente morava. Então, naquele momento, todas as Situação, né? circunstâncias diziam assim: cara, vocês não vão conseguir. Uhum. Vocês não têm dinheiro nem para pagar o aluguel. Como vocês vão comprar comida para a família de vocês? E agora com a Como vocês criança, vão né? comprar roupa para a Uhum. criança? Como vocês vão comprar, talvez, fórmula se eu não Uhum. conseguisse amamentar? Como que vocês vão sustentar essa casa? David, né, pensou, meu Deus, tipo, vamos voltar pro Brasil, vamos não sei Uhum. o que lá. A gente passou um final de semana, assim, de desespero completo. Mas chegou, isso foi na sexta. Chegou a segunda-feira, David recebeu uma ligação de um outro trabalho que ele tinha se candidatado logo que a gente chegou ali na Uau. cidade. Um trabalho que, primeiro de tudo, era do condomínio onde a gente morava. Então, a primeira solicitação deles foi para que a gente mudasse daquela casa, que era deles, né, que era do próprio condomínio, então não haveria quebra de contrato, para um apartamento menor, que era mais barato, e que eles cobririam o aluguel e deram um salário para David que pagava todas as nossas Uau. necessidades, porque eu tinha perdido o meu emprego. Eu não tinha como conseguir um outro trabalho, colocar o meu filho no daycare para eu trabalhar fora de casa e conseguir um outro trabalho que eu trabalhasse de casa não era fácil, né? Eu não ia conseguir esse outro trabalho assim. E Deus trouxe esse trabalho para David que supria todas as nossas necessidades. Então, assim, não foi a gente que fez, foi ele que fez. Então, assim, eu tinha acabado de perder o emprego, né? David com aquele emprego que não pagava nem o aluguel da nossa casa e tudo dizia que não. Mas a gente precisa lembrar que, apesar da nossa impossibilidade ali de fazer Yeah. alguma coisa, porque não tinha nada que a gente pudesse fazer, Deus, ele foi tão perfeito que, assim, ele além de dar um trabalho para o David, ele deu um trabalho que fez a gente mudar de casa, porque a gente não ia ter condições de arcar com aquela casa lá, né? Então, o pessoal lá do condomínio foi a primeira solicitação que eles fizeram. E, além disso, eles cobriram o aluguel completo do apartamento que a gente morava e ainda deram um salário que era, assim, umas 2 vezes maior do que a de David e pagava todas as nossas Deus, quando contas, ele todas as providencia, ele nossas providencia tudo necessidades. direitinho, né? Exatamente. Gente, assim, foi incrível, assim, a gente não teve dúvida que foi Deus. Então, a gente precisa lembrar, nessas adversidades da vida, que não somos nós que resolvemos, não é a nossa capacidade, né? É Deus que faz. É verdade. E quando você fala a respeito de Davi, né? Eu lembro que a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast a respeito, assim, de o quão é importante você ter noção daquilo que você carrega, né? Porque por muitas vezes eu escutei a história de Davi e eu via Davi como um fracote, um bichinho que Uhum, tinha um pobrezinho mesmo que tinha derrotado ali o gigante, uhum, né? Por quê? Porque todo mundo olhava para Davi, via ele com a baladeira ali na mão, né? Um uhum, estilingue. E aí olhava para aquilo ali e dizia: como que um cara desse, um menino desse, vai ser capaz de poder vencer um gigante todo armado e todo equipado? Só que certa vez o Pastor Leo deu uma pregação a respeito disso e para mim aquilo ali virou uma chave na minha cabeça, né? Que foi o quê? Foi a respeito de que a arma que Davi carregava era exatamente a arma que ele precisava mesmo para derrotar aquele gigante. uhum, Então, porque a funda era utilizada como arma de guerra naquela época e ele tinha muito mais capacidade para derrotar o gigante, já que a funda não precisava ele estar perto do gigante para poder atingir ele conseguia atingir uhum, ele de onde ele estava. O gigante tinha uma espada, então a espada do gigante para poder ferir Davi tinha que chegar perto. Então Davi uhum. tinha vantagem sobre Golias, É mas ninguém verdade. nunca olha por essa perspectiva. Olha pela perspectiva de que Davi era fracote, de que Davi não tinha uma baladeirinha, uma fundinha com 5 pedrinhas, né, contra um Uhum, gigante armado e tudo. uhum, E aí,
isso me faz lembrar a respeito de que visão você está tendo sobre você e sobre o seu gigante, verdade. né? Você enaltece o seu gigante, as situações que vêm contra você, ou você se vê como alguém que é equipado? Porque o Senhor nos equipa de tudo que nós precisamos para vencer os gigantes, né? Você aí nessa situação poderia ter se descabelado e ficado desesperado. Vocês ficaram ali. Claro que passa, né, um momento de angústia e tudo, Sim. mas confiando no Deus que provê. Então Deus vai lá e faz. Davi sabia, ele disse, eu vou contra você em nome do Deus, né, do Deus de Israel. Então, ele sabia o Deus que ele servia. Assim como nós precisamos nos posicionar e saber que mesmo que cheguem situações difíceis na nossa vida, a gente precisa se posicionar e saber que Deus nos entrega a arma necessária para a gente poder vencer o nosso gigante. Que era isso que Davi tinha. Davi tinha a arma que ele precisava ter para poder derrubar o gigante. A funda só precisava atingir um buraquinho. E o capacete de Golias tinha um buraco exatamente do tamanho da pedra que ia atingir a cabeça dele. Então, o nosso gigante, ele tem uma fraqueza que é do tamanho da arma que você tem na sua mão. É verdade. É isso que Deus E faz. engraçado que você falando agora, e eu percebi que Deus, além dele entregar a arma, além dele equipar a gente, ele dá um tempo assim de preparação, porque Davi, ele não aprendeu a usar aquela funda naquele dia. Ele era Davi, expert. ele era pastor de ovelhas e ele usava a funda para matar leões, para matar ursos, para matar os bichos ali que vinham tentar comer, né, pegar as ovelhas dele. Então, ele teve um tempo de preparação. Ele era capacitado. Deus, ele não É. só ele entregou a arma que ele precisava para vencer aquela batalha, mas ele capacitou, ele preparou, ele fez com que Davi treinasse ali, ó, com vários ali antes. Então, quando o gigante veio, Uau. ele já estava pronto, ele já estava com a arma, ele já estava preparado, ele já tinha passado por um treinamento, ele já estava assim, Deus já me preparou, cara. Você aqui não tem vez, não. E é Então- isso. Mas é isso que Deus faz. Todas as provações que a gente vai passando na nossa vida é porque Deus está nos preparando. Assim como na história de José, José passou lá, né, pelo deserto, né, passou pelo deserto, que eu digo assim, ele foi jogado ali no poço e depois foi para ali, acusado injustamente para ir para a prisão, para depois poder reinar ali, né, ser governador do Egito. Mas por quê? Por que ele tinha capacidade de ser governador do Egito? Porque ele passou pelo que ele precisava passar para aprender. Tudo que ele precisava aprender. É verdade. Então, assim, a gente vê aqui situações difíceis que levaram a situação de bonança. Mas também acontece de você passar por situações difíceis onde Deus te treinou para poder você resistir numa mais difícil ainda. E aí você pode me questionar, mas Vanessa, pelo amor de Deus, é desgraça atrás de desgraça? Mas olha, você tem que olhar pelo lado positivo, na verdade, de você saber. Porque Deus nunca disse que seria fácil, né? Deus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. E se Ele está conosco, a gente é vitorioso. Ele diz que nós somos mais que vitoriosos em todas as coisas. Então, nós temos que entender o poder que nós carregamos. Porque eu estava falando para Abel. O inimigo se usa do argumento de que ele enfraquece a gente como? Nós temos todas as armas que a gente precisa, mas se ele começa a dizer que nem as pessoas faziam com Davi. Podiam olhar para ele e dizer o quê? Você é pequeno, você não tem arma suficiente, isso é só uma baladeira, essa baladeira aí não mata o gigante. Se Davi tivesse acreditado, ele não tinha derrotado o gigante, mas muito pelo contrário, ele conhecia a arma que ele tinha na mão e ele sabia que ele era capaz de derrotar aquele gigante. Então você tem que fazer a mesma coisa que Davi. E não escute o que os outros falam a respeito de você. Não escuta o que os outros dizem, você não é capaz, você não vai conseguir. Não, verdade. escuta aquilo que o teu pai fala a teu respeito e as armas que ele te dá na tua mão. Porque o que ele te dá é necessário. É tipo assim, é suficiente, na verdade, para você derrotar tudo aquilo que você precisa derrotar na sua vida. E o inimigo vai tentar, de todas as formas, dizer pra gente o contrário. E ele vai tentar confundir a gente, assim, na nossa capacidade e na nossa identidade. Tipo assim, será que eu posso mesmo? Será que eu sou filha de Deus mesmo? Será que será que é isso que Deus tem pra mim? Ele vai confundir a gente no nosso propósito. E uma coisa que a gente precisa pensar é assim, quantas pessoas não estão lá fora perecendo
precisando do cumprimento do nosso propósito, Yes. precisando que a gente se levante, que a gente se posicione, que a gente diga, não, essa baladeira é tudo que eu preciso. Não, eu fui treinada, eu fui sim, você está duvidando aí de mim, mas eu sei o que Deus me colocou para passar, eu sei o que eu já aprendi, eu sei o que está aqui dentro. Então, eu tô pronto. A gente precisa se posicionar, não dá para escutar as vozes do que as pessoas ficam falando sobre nós, diminuindo a gente, que a gente não é capacitado, que a gente não está pronto, que a gente não vai conseguir, que o gigante é maior, que as circunstâncias não são favoráveis, mas a gente precisa estar firme na nossa identidade, não esquecer que nós somos filhas do Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, que já nos capacitou, que já nos treinou e que na hora que acontecer, a gente vai estar pronto, a gente vai poder florescer naquele lugar, porque ele já deu tudo que a gente precisava para florescer no meio do deserto. É verdade. Eu estava um dia passeando com os meninos de bicicleta e a gente foi pedalando, andando de bicicleta. E aí eu sempre que eu vou andar de bicicleta com eles, eu começo a olhar as árvores, aí começo a olhar o sol, aí começo a sentir o cheiro das árvores. Aí eu penso, que maravilha, como Deus é perfeito. E comecei a prestar atenção, né? Às vezes a gente quer sair filmando tudo com o celular, não sei o E quê. perde Mas o aí ambiente. eu tento pensar, não, deixa eu guardar o celular aqui, deixa eu aproveitar isso aqui, que isso é maravilhoso. E aí eu comecei a observar tudo assim com muita atenção. E aí quando eu olho, o canteiro todo, sim, todo, de uma ponta a outra, todo morto. Aqueles galhos assim, aquelas grama morta assim. Aí quando eu vejo um galinho assim, com as florzinhas amarelas, assim, bem floridinho, perfeito. Aí eu olhei, caramba, olha isso, tudo morto e essa florzinha aqui, amarelinha, florida, perfeita. Aí eu pensei, uau, tipo, como Deus é perfeito. Não é porque o solo tá seco, tudo, o solo ruim, ou não Não é choveu, ou sobre a seja lá o que circunstância. for, não é sobre a circunstância, não é sobre o lugar onde aquela florzinha tá, é sobre o Deus que criou tudo aquilo. Aquela florzinha, ela pode florescer em qualquer canto. Se Deus mandar ela florescer num canto, ela vai florescer. Ele dá tudo que ela precisa. Não é os arredores que precisam estar Talvez ela prontos. pudesse olhar para as outras lá que estavam morrendo e dizer, deixa eu morrer também, né? Mas Uhum. não, decidiu lutar para viver e para florescer. E eu tava lembrando aqui, falando com a Bel, né? A gente teve aula sobre evangelismo e a pastora e a evangelista acabou falando com a gente um testemunho que me tocou muito, né? Ela foi contar que ela ia nos hospitais para orar pelas pessoas e tudo, e em determinado dia ela foi no hospital para fazer essas visitas que ela fazia normalmente e passando pela UTI, eu acho, ali pelos lugares, né, que Foi as pela pessoas UTI. estavam ali. E tinha um quarto que ela não estava marcado para ela visitar esse quarto, né? Ela tinha pedido, que as pessoas pedem, né, visita. Uhum. Então tinha pedido de outras pessoas, não daquele quarto ali. E aí o Espírito Santo disse assim: você vai entrar aí e Uhum. você vai orar por aquele senhor. E ela disse que escutou o Espírito Santo, que é muito importante. Você Uhum. precisa escutar a voz do Espírito Santo. E ela escutou o Espírito Santo e voltou. Quando ela voltou e entrou lá, a enfermeira virou para ela e falou assim: não adianta você querer falar com ele, porque ele não lhe ouve. Ele não te ouve. Tipo assim, vai ser em vão você tentar falar qualquer coisa, você orar por esse senhor, porque ele não vai te ouvir. Ela disse que, para não ser mal educada, né, com a enfermeira, disse: tá bom, beleza. A enfermeira virou as costas e ela foi lá de encontro ao Senhor, o Senhor que estava lá deitado, e começou a orar com ele, começou a falar do amor de Jesus e explanou assim o amor de Jesus para ele. E no final ela disse assim, e ela começou a declarar: Senhor, se o Senhor colocou no meu coração essa vontade de vir Uhum. aqui falar, o Senhor vai fazer com que esse Senhor consiga me ouvir, né? Com que esse Senhor que está aí deitado me escute, porque tem algum propósito do Senhor ter me falado para eu vir para cá. E aí, quando ela terminou ali de falar tudo que ela tinha para falar, ela disse assim: eu queria que, como um sinal de que você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida e que você entendeu tudo aquilo que eu lhe falei, você me desse um sinal com seus olhos. E assim, eu chego a me mexe muito comigo isso, porque ela diz que o senhorzinho apertou os olhos muito forte e saiu uma lágrima ali do olho dele, Uhum. né? E, cara, isso mexe demais comigo, porque naquele momento, aquele senhor entregou a vida dele para Jesus. E se ela tivesse escutado o que a enfermeira tinha falado para ela, Uhum. se ela tivesse visto a circunstância do senhor estar em coma, né, dele estar ali
em estado terminal, não escutando, podendo não ouvir o que ela estava falando, ela talvez não tivesse agido. Mas ela não olhou para isso. Ela decidiu escutar a voz de Deus, o direcionamento do Senhor, daquilo que ele falava para ela fazer. E aí ela conta que aconteceu isso e no dia seguinte ela disse que voltou lá toda excited para poder ver ele novamente. Quando chegou lá no quarto, o quarto estava vazio. E ela disse, mas não era esse quarto aqui, né? Que o senhor que eu falei ontem estava. E a enfermeira disse, era. Mas ontem à noite, né? Ele faleceu. Então, isso para mim foi muito, muito forte. Porque se ela não tivesse escutado a voz do Espírito Santo, ela não tinha ido lá e não tinha falado com ele, né? E ele não tinha aceitado a Jesus, não tinha ido para a glória de madrugada, né? E é muito importante. O que isso nos mostra? Primeiro, para a gente ser sensível à voz do Senhor, a gente escutar aquilo que todas as vezes o Senhor fala com a gente. No primeiro podcast a gente falou a respeito disso, né? De você ser sensível à voz do Senhor, de você poder estar escutando o Espírito Santo. Se você ainda não entende como é que você faz para escutar o Espírito Santo, você volta lá no episódio número 1, que a gente explica sobre isso. E depois fazer o quê? Você fazer ainda que a circunstância não esteja favorável. Porque a circunstância não estava favorável, mas ela foi lá e fez. Engraçado que às vezes a gente ouve a voz do Senhor e a gente pensa, isso é coisa da minha cabeça, tipo, não tá aqui na minha lista, se fosse o Senhor, estaria aqui na minha lista. Mas não, a gente tem que estar sensível realmente. Poxa, não, é o Senhor me falando para eu ir lá. E eu vou. E aí, às vezes, como a gente fica já com essa dúvida, já começa com a dúvida, né? Aí entra lá e a enfermeira fala, querida, ele não vai te escutar. Aí você pensa, realmente não era do Senhor, não. Aí Não sai era, e não, desiste. Não, gente. Se a gente ouviu, se a gente tá num relacionamento com o Senhor, se a gente tá buscando ao Senhor, se a gente conversa com o Senhor, a gente começa a aprender a discernir a voz do Senhor. E a gente, não, é o Senhor. Eu vou lá sim. E a enfermeira vai dizer, não, mas ele não te ouve. Não, faz igual a ela. Sorrir para a enfermeira, né? Porque a gente tem que ser... tem que respeitar as outras pessoas, tem que ser educado com as outras pessoas, mas é o Senhor, foi o Senhor que me falou. Então, tem um propósito ali. Tem uma razão pela qual o Senhor me colocou naquele quarto, falou para eu ir ali e tá colocando o coração de falar de Jesus para o Senhor. Isso me leva a pensar também, sabe, o seu propósito. Eu não sei qual é, mas talvez você saiba, talvez esteja descobrindo, ou talvez vá descobrir conforme você vai assistindo aqui os nossos vídeos, porque a gente tem falado muito de propósito. É verdade. Essa palavra propósito, ela continua vindo para o nosso coração, o Senhor continua falando sobre isso com a gente, e eu fico pensando no seu propósito, que talvez você não sabe, talvez você já sabe. Quantas pessoas talvez não precisem do cumprimento do seu propósito para ter os casamentos restaurados? Quantas pessoas não precisam do cumprimento do seu propósito para que saibam educar seus filhos de uma maneira que eles não se percam no mundo e não deem suas vidas para as drogas, para a prostituição, sei lá o que for? Quantas pessoas não precisam do cumprimento do seu propósito para prosperar na vida profissional? Quantas pessoas não precisam do cumprimento do seu propósito para sair da depressão e para ter a vida transformada na área que quer que seja, sabe? Várias pessoas estão aí, milhares, talvez milhões de pessoas, esperando para você se posicionar e realizar o cumprimento do seu propósito. E tocar na vida dessas pessoas, e mudar a vida dessas pessoas, e mudar a próxima geração que vai vir dessas pessoas, sabe? Eu penso muito nisso. Aquilo que começa com a gente tem o poder de alcançar a geração inteira e as próximas gerações. A próxima geração pode ser melhor que a nossa. A geração dos filhos dos nossos filhos pode ser melhor do que a deles. Então, o que um propósito de uma pessoa, que a gente se posicionar e decidir florescer no meio de circunstâncias não favoráveis, até onde isso vai chegar, sabe? E assim, o que me deixa assim, né, eu escutando assim, você falando a respeito agora veio muito forte na minha cabeça a respeito da enfermeira. Porque é isso que vai acontecer na nossa vida, né? Muitas vezes, muitas circunstâncias vão acontecer para tentar nos parar. Ela escutou a voz do Espírito Santo que mandou ela entrar naquele quarto e a enfermeira disse, mas não, ele não te escuta. Quantas vezes a gente passa por situações assim? A gente está andando por um caminho e as pessoas vão, e ao invés de te encorajar, vai ter muita gente que não vai te encorajar, não. Vai ter muita gente que vai colocar uma pedra no meio do caminho para que você tropece, né? E a gente tem que estar alerta
e vigilante, decidindo a quem a gente escuta, né? A voz que a gente escuta, se a gente escuta a voz do Senhor, se a gente escuta a voz das circunstâncias, se a gente escuta a voz do medo, né? De quem a gente tem escutado a voz. Eu até falei para Bel a respeito de posicionar, além da questão do propósito, que a gente precisa se posicionar para viver o propósito, né, das nossas vidas, Sim. mas a gente precisa se posicionar em meio às dificuldades no geral da nossa vida. Às vezes vai chegar um dia para você, eu não sei, talvez você esteja passando por esse dia hoje, que seja um dia mau. Sabe aquele dia que parece que tá tudo desabando assim na sua vida e você diz assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo, né? Você tem duas escolhas. Você tem a escolha de sentar, chorar, reclamar e ali murmurar a respeito da situação, ou você começar a ir buscar refúgio onde você pode encontrar refúgio. Eu busco refúgio na palavra do Senhor. Quando eu me encontro, várias vezes eu me encontro, assim, tem aquele dia que você diz assim, meu Deus, mediante a todas as circunstâncias, parece assim que não tem esperança em relação a determinados assuntos. E eu vou para onde? Eu busco esperança aonde a minha esperança é renovada na palavra de Deus. Eu vou lá e começo a me alimentar. Eu digo, ei, peraí, fé é trazer à existência as coisas que não existem como se já existisse. É isso que você tem que trazer na sua vida, né? Você tem que chamar à existência as coisas que não existem como se já existisse. Mas o que é que você vai chamar a existência? Não é coisa ruim. Você vai chamar a existência coisas boas, porque às vezes, nesse mundo, né, de ansiedade, as pessoas antecipam coisas ruins. E não, a gente tem que antecipar as bênçãos, aquilo que o Senhor fala a nosso respeito, aquilo que Ele planejou para a nossa vida, o propósito da nossa vida. E o que é que isso me faz pensar também? Puxa o gancho do que a Abel está falando. Se você desistir, imagina, se José tivesse desistido lá na prisão, ele teria perdido a oportunidade de governar. Né? Ele teria perdido essa oportunidade. Se Davi tivesse escutado todas as vozes que diziam que ele não era capaz, ele teria a oportunidade de ter derrotado o gigante, de ter sido rei. De ter sido rei. E da linhagem de Davi saiu o nosso Salvador, que é Jesus. É verdade. Então, assim, quanto é importante a importância da gente se posicionar. A gente precisa se posicionar e dizer, não, ei, medo, eu não te escuto. Eu decido não escutar a voz do medo. Eu decido não olhar as circunstâncias desfavoráveis ao meu redor. Eu decido declarar que aquilo que a palavra fala a meu respeito. Eu decido buscar refúgio na palavra do Senhor para que o Senhor possa renovar a minha força. Vanessa, não é fácil. Não, não é. Eu digo para você que não é. Não é só você que passa por dificuldade. Eu passo por dificuldade, a Bel passa por dificuldade. Todos nós passamos. Mas a nossa força é renovada através da palavra do Senhor, que nos traz ânimo, né? Ela nos traz, assim, renova mesmo as minhas forças. É verdade. E isso não estava planejado, eu nem tinha pensado nisso, mas o Senhor tá me mandando dar um testemunho. Meu Deus. Mas os planos são dele, né? Os planos são dele, o podcast é dele, é tudo dele. Amém, tudo glória dele. a Deus. Eu não estava planejando em falar sobre isso aqui, não. Eu ia esperar mais, eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu senti muito forte no meu coração. Eu não sei se talvez tenha alguém aí que precisa ouvir isso. Mas quando você estava falando que a gente não vive pelas circunstâncias, não vive pelos sentimentos, é pela fé, né? E a fé é você chamar à existência aquilo que não existe. E é você crer que Deus vai fazer, mesmo sem você conseguir enxergar aquilo. E assim, eu e o David, eu nem conversei com ele, mas sempre que eu pergunto a ele, amor, posso contar? Ele, amor, se você acha que não tem problema, se você acha assim, não vai deixar ninguém bravo, nada, pode contar. Então eu sei que ele vai estar on board, né? Eu estar contando isso aqui. A gente começou a investigar assim sobre o comportamento do Samuel e as emoções do Samuel, porque tinha algumas particularidades assim sobre o comportamento dele, as emoções dele, que a gente ficava, ai meu Deus, tipo, será que tem alguma coisa aí? Será que a gente precisa investigar? Será que existe alguma forma da gente ajudar ele a lidar com essas emoções ou a lidar com esse comportamento? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eram coisas assim que nos faziam pensar, não, isso é diferente. Isso merece uma atenção especial. A gente precisa dar uma olhada nisso. Então a gente levou ele para fazer uma investigação psicológica, neurológica, vários testes assim, ele fez. E eu pesquisei bastante sobre um médico e tal. Pedi o conselho da médica dele, né? O primary physician, que é a médica, assim, a pediatra dele. Eu pedi o conselho dela, ela me deu algumas indicações e a gente marcou para ir num médico neuropsicólogo. E a gente foi,
levou o Samuel e fez todos os testes lá, isso era uma sexta-feira. E aí no sábado eu tive a aula do Carisma, né, que é o seminário de teologia que a gente faz e a aula era sobre cura, né? Ó, Olha só. Eu ó. fiz os testes na sexta e a aula era sobre cura. E quando o Pastor Leo estava ministrando, eu senti muito forte o Espírito Santo me falando assim: eh, se o resultado desse teste der qualquer diagnóstico, apontar para qualquer doença no seu filho, eu posso curar o seu filho. Ó. E o seu filho faça outro teste, porque o seu filho não terá esse diagnóstico nesse segundo teste. E eu recebi aquela palavra, eu falei amém. Eu anotei na minha apostila lá, eu anotei o dia, eu anotei a hora que Deus falou comigo. Eu fui lá na salinha das crianças e eu orei com o Samuel, eu impus as mãos sobre ele, eu orei com ele. E tem um versículo, deixa eu procurar qual que é esse versículo, Van. E aí Deus teve um versículo assim que o pastor Leo leu que Deus falou muito comigo. Mateus 4:24 fala assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. E fala assim, loucos, né? E Uhum. aí eu fui pesquisar. Loucos, aquele cujo comportamento e o raciocínio denota alterações patológicas das faculdades mentais. Então, assim, eu sei que louco é uma palavra muito Sim, forte, sim. mas, né, quando a gente fala de algo mental. Psíquico, é. Então, Deus falou muito forte comigo ali. Tipo, ele curou as pessoas que tinham todos os tipos de males, todos os tipos de doença. E Deus me disse que ele ia curar o meu filho, que se viesse qualquer diagnóstico de doença naquele exame que a gente fez, ele ia curar o meu filho e o próximo exame que a gente fizesse viria sem nada. E aí a gente recebeu 6 semanas depois aquele diagnóstico. E eu lembro eu aqui no escritório, eu abri o e-mail, abri o computador, estava sozinha e eu li. E aí aqui, ó, são várias páginas, né? Eu li todas as palavras que falam de diagnóstico, tudo que o médico escreveu sobre ele. O engraçado é que assim, na consulta, o médico olhou 2 segundos Não assim fala para nada. nossa cara e ele ficava digitando e olhando, me perguntando, mas tipo assim, ele não me deu liberdade para falar tudo que eu precisava falar, igual eu falei para a pediatra dele, sabe? Uhum. O que eu falei foi assim, muito breve, e ele, ok. E aí me fazia outra pergunta, e eu respondia 2 palavras, tipo assim, ele não observou o Samuel, ele não conversou comigo, ele não tentou entender o contexto, tentou entender a vida, ele não tentou entender nada, sabe? Ele simplesmente se baseou nos testes do resultado dos exames que ele tinha feito no iPad, tipo, né? Fazendo, enfim, inúmeros tipos de teste, mas ele não olhou. Gente, a gente tá falando de um ser humano. Você precisa observar, existem várias variáveis, assim, existe todo um contexto, existe muito por trás de uma pessoa, né? Não é só Não é você só um teste, observar um é. teste de computador, sabe? Eu fiquei bem chateada com aquilo, mas, enfim, né? Ele é um profissional, então eu li o diagnóstico e no diagnóstico vem dizendo que ele tem ADHD, como é que fala em português? Déficit, TDAH, déficit de né? atenção. Déficit de atenção, e que ele tem um distúrbio também emocional e de comportamento na questão de se ajustar às situações. Eu sei que ele tem uma dificuldade de se ajustar a novas situações, né? Mas é muito forte esse diagnóstico. Então, um distúrbio de atenção, sendo que o menino, assim, ele lê por diversas horas, sabe? Assim, vários livros. Ele monta Legos por diversas horas. Então, enfim, a gente já começou que não concordou muito com esse diagnóstico, mas ele tem todo um estudo aqui, ele tem, sei lá, umas 10 folhas, né? Uau. Então, de um profissional. E eu lembro que eu recebi esse diagnóstico e eu caí no choro, assim, porque você pensar que o seu filho tem, tipo, 2 distúrbios, né? E eu caí no choro, eu chamei o David, eu falei pra ele. E, nossa, naquele momento, assim, meu coração, tipo, eu desabei, né? Porque a gente foi investigar, mas é óbvio que a gente não queria esse Claro. diagnóstico.
E aí eu pensei, poxa, tipo, mas Deus me falou que o meu filho estava curado e tal, mas eu lembrei, né? O teste foi feito na sexta-feira, né? E E a ele aula falou pra foi no você sábado, ele me isso. falou no sábado. Então, o que viesse aqui nesse Não diagnóstico importava. não importava. Mas eu dei, e assim, se passaram umas 6 semanas. Então, Uau. eu continuei vendo aqueles comportamentos dos Uhum. quais eu tinha ido investigar, eu continuei vendo as emoções e eu pensei, poxa, mas se Deus disse que ia curar, se Deus disse que ia vir nada no próximo exame, por que que eu não tô vendo essas mudanças? Por que que eu não tô vendo o Samuel se comportar de outra maneira? Por que que eu não tô vendo as emoções dele, né, diferentes? Por que que tá tudo igual? Então Porque as requer de você fé, né? circunstâncias, todas as circunstâncias me diziam, isso é coisa da sua cabeça. Deus não te falou isso. Você que inventou, porque para você era conveniente. Você queria que o resultado viesse negativo, mas o resultado foi esse aqui. Nossa, mas cada vez que eu pensava, não, mas Deus me falou, me vinha tudo isso na minha cabeça. Mas tá aqui, ó. Tá aqui o diagnóstico, tá aqui a prova. Ele tem tudo As isso. circunstâncias contrárias, né? As Aquilo que Deus te circunstâncias falou. contrárias ao que Deus me falou. Mas é igual você falou, a gente vive não é de sentimento, não é de circunstâncias, é do que Deus diz pra gente, é do que Deus faz. E aí eu lembro que eu abracei David naquele dia, eu morri de chorar, mas eu falei pra ele, o Pastor Leo me disse uma coisa que me marcou muito naquele dia. Ele olhou pra gente, né, e ele disse assim: todos nós temos duas escolhas. Uhum. Ou a gente nega a realidade do céu e a gente aceita essa realidade aqui que o mundo nos dá, que Yes. o médico nos deu, ou a gente nega a realidade do médico, a realidade do diagnóstico e a gente aceita a realidade dos céus. E a realidade dos céus diz em vários versículos na Bíblia, fala em 1 Pedro, fala em Isaías, fala em vários versículos que Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Nós Por somos suas curados. É. pisaduras nós fomos sarados. E a vontade de Deus é que todos sejam curados. Então, eu continuei crendo naquilo que Deus tinha falado no meu coração, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo o meu raciocínio dizendo assim: você não Os pode seus crer, olhos tá vendo aqui. diferente, Os né? meus olhos vendo diferente, É. mesmo os meus sentimentos, pensando, mas como eu tô vendo aqui e tal, mas eu continuei. Eu falei para David, eu vou escolher aceitar a realidade do céu sobre a vida do Samuel e eu vou negar esse diagnóstico aqui. Nós vamos fazer um novo teste. E aí o Samuel estava sendo investigado paralelamente pela escola e ele ia passar pelo mesmo tipo de teste, só que a moça escolheu um segundo teste porque ele não pode fazer o mesmo teste duas vezes, mas era um teste assim paralelo que media todas as mesmas coisas. Uhum. E quando o diagnóstico da escola retornou, o diagnóstico da escola foi completamente Glória. diferente, sabe? O Aleluia. diagnóstico da escola não falava que o meu filho tinha TDAH e que o meu filho tinha um distúrbio de se ajustar às situações em relação ao comportamento e às emoções. O diagnóstico da escola falava que ele é gifted, que ele tem assim uma habilidade acima do normal na parte acadêmica da escola, Ai, que as Jesus. notas dele, aqui o resultado do teste foi que era acima da média, não, era super acima da média, tipo assim, era very high. Cadê aqui? Deixa eu achar. Aqui. Foram quatro resultados, né? Desses 4, 3 eram very high. E para vocês entenderem, assim, era média, acima da média, alto e muito alto. 3 eram muito altos, que era o topo das respostas, e 1 era alto. Então, tipo assim, ao invés de um diagnóstico de duas doenças, né, de duas condições Problemas, digamos assim. mentais, eu tive um diagnóstico de que ele é gifted, ele é uma criança superdotada, sabe? Então, tipo assim,
eu vou escolher 1000 vezes negar a realidade do que o médico me falou e eu vou aceitar 1000 vezes a realidade que o céu tem para mim, a realidade do que Deus fala sobre a minha vida, porque Deus falou que ele seria curado. Deus falou que se eu repetisse o teste, eu não teria mais esse diagnóstico que ele me falou exatamente isso. Uau. Refaça o teste, que o diagnóstico vai vir diferente, ele não vai ter aquilo. E quando eu fiz, cara, foi isso que aconteceu, sabe? Mas olha aí a diferença, né? Porque o que acontece? Meu Deus. É que fé é o quê? É aquilo que eu falei, é chamar à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. As coisas que a gente não consegue ver. Às vezes a gente não se toca em relação a isso e a gente não entende que você não vai estar vendo o que você vai estar profetizando, mas você profetiza até que você veja. Então, assim, Abel olhava para o Samuel e ainda via os mesmos comportamentos. Então, ela se questionava, mas Senhor, o Senhor disse que ele estava curado? Como é que eu olho para ele e vejo os comportamentos diferentes, né? Do que o Senhor me falou. Mas fé não é eu ver. Fé é eu continuar crendo até que eu veja. É isso que é fé. Primeiro eu trago a existência como se já existisse. Ainda não era realidade. Ela olhava para ele, ela ainda não via a diferença. Mas o Senhor vai e traz essa realidade. Porque fé é isso. Às vezes a gente esquece, a gente pensa que fé... Eu creio. Jesus, eu tô crendo, viu? Se eu tô crendo, eu já tenho que fazer. Não tô crendo? Mas fé não é isso, né? Fé é realmente continuar crendo ainda que as possibilidades, né? As circunstâncias nos falem o contrário. E glória a Deus, porque realmente nada disso estava planejado a gente falar hoje, mas no começo a gente estava orando e eu disse, Senhor, conduz para que todas as pessoas que estiverem lá escutando, a gente possa falar algo que possa tocar mesmo no coração delas. Então, eu creio que tem alguém nos escutando hoje que precisava ouvir isso. Precisava ser encorajado de dizer, não aceite aquilo que... Sabe, as circunstâncias falam pra você, aceita aquilo que Deus diz pra você. E a realidade do céu pra gente é bênção. Deus não tem maldição pra nossa vida, Deus tem bênção. E cabe a nós aceitar, como a Abel falou. As pessoas dizem, mas você vai mentir? Né? Eu escutei um testemunho a respeito de um cara que tinha câncer e todas as vezes que as pessoas perguntavam, ele nunca falava que ele tinha câncer. Ele dizia, eu sou curado. O diagnóstico era de câncer, ele estava fazendo tratamento, fazia quimioterapia, fazia radioterapia e mesmo assim ele dizia, eu sou curado. E as pessoas dizem, mas tá mentindo, né? Tá mentindo. Não, ele não tá mentindo. Ele escolhe negar a realidade do que os médicos falam e aceitar que é a realidade que Deus fala. E ele fez o quê? E ele tá profetizando sobre a vida dele, chamou né? a existência, Exatamente. aquilo que ainda não existia. Ele chamava a existência que ele era curado. O que foi que aconteceu? Foi curado. Eu vim arrumada, quando a gente se arrumou, né? Eu vim arrumada, eu pensei assim, eu disse, cara, eu vou chegar lá, se a gente tiver algo pra falar, a gente vai falar, mas se não, a gente continua orando. Até na hora que a gente começou a orar, eu disse assim, por mim podia ser só oração hoje, não tinha nem gravação. Mas Deus é tão lindo, que ele vai trazendo à tona tudo que ele quer falar. E eu fico maravilhada de saber que Deus está na direção, né? A gente fala demais que Deus está conduzindo esse podcast, que Deus... Eu falo assim, o Espírito Santo é o diretor desse podcast, e ele é. É verdade. E ele prova. Agora eu não sei nem como que você tava assim, porque até eu... De tanto você falar que o Espírito Santo é o diretor do podcast e que ele vai providenciar, mesmo que a gente ainda não tenha nada, até eu já tava assim, cara, não veio nada ainda, mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai, porque o Espírito Santo é o diretor do podcast. Não, a Vanessa sempre fala isso, então vai vir. Então vai vir. Tanto é que eu sentei ali e consegui... né, ler a Bíblia e orar e tudo mais. Eu fiz isso outros dias da semana, mas assim, não veio nada pro podcast. Não veio nada. Acho que ontem veio assim uma coisinha. Aí veio tudo hoje. Não, e agora não tem nada a ver já com o que a gente tá... Não, quando eu li a tua anotação, eu digo, eita, faz muito sentido com o que Deus estava falando comigo. Mas agora, a gente conduzindo, né, conversando agora, eu disse, uau, Deus tinha falado comigo sobre isso no carro. E quando eu comecei a falar contigo, eu disse, não, quer saber? Isso vai ser tema de outro podcast. Eu pensei, né? Ó, mas quando Mas o senhor sabia que era de hoje. Aí ele disse, Vanessa, volte lá e pega o seu caderno. Meu Deus. Aí tu voltou, pegou, tá aqui o caderno e era tudo, né? Fazia tudo sentido. É assim, quando a gente e se eu deixa... não ia falar sobre isso, mas de Quando jeito a gente se deixa ser
direcionado pelo Espírito Santo. Amém. Né? A Glória gente até Deus, tava meu Deus conversando do céu. antes aqui, ó. Até falei, Bel, a gente já podia estar gravando, porque a gente tava conversando, tava fluindo muito sobre o que a gente tava conversando. A gente conversou algumas coisas que a gente compartilhou aqui com vocês, mas Deus deu um direcionamento totalmente diferente e Minha isso me filha, deixa mas muito estava feliz. fluindo pra você, porque naquela hora que você tava falando aquela rama de coisa, você tava pensando, meu Deus, tá fluindo aí pra Vanessa, vai chegar na hora, a Vanessa vai fazer o podcast todo sozinha, porque pra mim aqui não... Eu anotei tudo isso, mas agora eu não tô sentindo muito, assim, mas é porque o Espírito Santo É. já tinha, né, muita parte do que a gente tava É conversando, verdade. mas outra coisa completamente planejada. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo. Estava falando de profetizar, né? Que ele não estava mentindo, ele estava profetizando sobre a própria vida dele. Chamando E a aí- existência, né? Chamando a Era. existência, exatamente, de que ele já era curado. Então a gente vê isso também na vida de Abraão, né? O nome dele era Abrão. E o Senhor já fazia anos e anos que tinha dado uma promessa para É ele. A isso. promessa ainda não tinha se cumprido. Mas a partir do momento que ele muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ele começou a chegar nos lugares e falar, né? Olá, prazer, tudo bem? Meu nome é Abraão, pai de multidões. Mas ele não tinha nenhum filho ainda. É isso. Então o povo olhava para ele, né, e devia dizer, Pai de multidões de quantos filhos?" mas cadê seus filhos? É. Ah, não tenho nenhum ainda não. Mas ele já sabia que teria. E quando ele começou a profetizar, 1 ano depois que Deus mudou o nome dele, colocou o nome dele de pai de multidões, veio Isaac, que era o filho da promessa, Uau. que floresceu em circunstâncias completamente contrárias, porque Abraão já era muito velho, o corpo Uhum. dele já não tinha mais Não vigor, respondia e mais. Sara também já era idosa e já não tinha mais naturalmente como engravidar. Mas era o plano de Deus. Então, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, aconteceu. Porque eles tiveram fé e porque eles profetizaram sobre a própria vida deles, chamando a existência, né? O que a gente aprende? A gente aprende aqui sobre posicionamento, se posicionar em meio às dificuldades. A gente aprende que a gente precisa ter fé. Fé é a chave. Eu já falei pra vocês que fé é aquilo que ativa, né? Se você quer tomar posse de tudo aquilo que a palavra fala ao teu respeito, você acessa isso através da fé. E a gente entendeu. O que é fé? Fé chama a existência as coisas que ainda não existe como se já existisse. Não pegue isso como um jargão. Pegue isso, quando você falar isso, você tem entendimento do que você está falando. Eu trago a existência ainda que eu não veja. Então, ainda que eu digo assim, eu sou curada, e eu continuo sentindo dor, mas eu digo eu sou curada, independente da dor que eu sinta. Eu continuo dizendo que eu sou curada, até que eu seja. E a cura vem, a cura vem. Gente, e agora me lembrei também que eu fui andar de bicicleta com os meninos e com o David ontem. E a gente andando de bicicleta e me deu uma cãibra, mas uma cãibra no meu pé. E eu, meu Deus, como que eu vou conseguir chegar, né, lá no parquinho com esses meninos tudo e essa cãibra no meu pé, e o meu pé doendo. Aí eu, gente, eu não aceito essa cãibra. Sai Ora. agora em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu vou andar de bicicleta com esses meninos e vou pro parquinho e essa cãibra vai passar. E aí passou um pouquinho, eu ainda com cãibra. E eu não aceito essa cãibra. Eu não aceito. Sai em nome de Jesus. Aí daqui a pouco, né, eu esqueci. Passou a cãibra. Eu fui pro parquinho, cheguei no parquinho, voltei do parquinho, não tive mais cãibra nenhuma. Eu nego a realidade da cãibra. É isso. Eu declaro que eu não vou ter. E a gente precisa É se isso. apropriar disso, sabe? Por mais que às vezes a gente fique dizendo ali, aí, poxa, eu falei a primeira vez, a cãibra tava lá ainda. Aí eu posso me desanimar e pensar, ai, não, deixa pra lá, não vai funcionar, não sei o que lá. Mas eu continuo dizendo até que a cãibra vá embora, até que a realidade dos céus se cumpra na minha vida. Porque se Deus falou que essa é a realidade da minha vida, essa é a realidade da minha vida, eu vou chamar a existência, mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que ainda não está passando, mas eu vou continuar chamando até que passe, até que se aconteça, até que aquilo aonde ele mandou eu florescer, até que eu floresça É isso. daquilo. E assim, o que acontece? Vai vir sentimento de dúvida. Quando você fala isso, você diz assim, Vanessa, mas se eu duvidar, então não tô tendo fé. É totalmente diferente uma coisa da outra. A gente não vive pelo que a gente sente. A fé não é sentimento, a fé não sente, a fé é espiritual. Então, fé é uma decisão. Eu decido crer.
eu decido crer, então não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Então, mesmo que, às vezes, tem algumas circunstâncias que você diz assim, ai, mas eu duvidei, sabe? Eu fiquei meio abatida e eu acabei duvidando. Será que isso é porque eu não tenho fé? Não. Fé é o que você acredita. Você acredita, ainda que dentro do seu coração você duvide muitas vezes. Porque vai vir sentimentos querendo Com trazer certeza. dúvida no seu coração. Com certeza. Mas o seu coração sente, porque isso aqui é ligado à alma. Mas a fé não tá ligada à alma, tá ligada ao seu espírito. Então você decide continuar crendo. Ainda que seu coração venha tremer um pouquinho e dizer assim, ai, parece que em meio a tudo isso, não sei se vai não. Mas você vai lá e diz, vai. Ah, mas vai. Vai porque eu creio. Eu creio, É então vai. verdade. E você começa a travar aquela batalha. E aí o seu espírito vence, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. O espírito tem que estar sempre acima da nossa alma. Porque a alma ali é onde sente, é onde a gente fraqueja às vezes, né? Mas o espírito tá lá, ó, inabalável, dizendo, não, não é isso. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você crê. É verdade, é verdade. E que a gente possa escolher todos os dias, né? Deixar o nosso espírito governar acima dos nossos sentimentos, acima daquilo que a gente vê, né? É verdade. E eu queria dizer para você que essa realidade, ela não é para mim e para Vanessa. Essa realidade também é para você. Basta você crer com seu coração, né? Que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador e que do mesmo jeito que ele fez e faz isso na nossa vida, ele pode fazer na sua vida também. Mas como é que funciona isso, Vanessa? Então, como que é, né? Ah, Vanessa, se eu escutei tudo que vocês falaram, interessante isso daí, mas eu nem tenho relacionamento com Deus, não ando muito com Ele, não falo muito com Ele. Então, assim, é bonito ver vocês falando da fé de vocês, mas isso não tenho, né, comigo. Se você quer ter uma caminhada com o Senhor, é tranquilo, é bem facinho, né? Não dói nada. É só você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. O que é que você tem que dizer para Ele? Você tem que chegar para Ele e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados. A partir de hoje, eu decido que você é quem governa a minha vida. E a partir de hoje, Ele vai e governa a sua vida mesmo. Quando você entrega os seus caminhos a Ele, aí agora realmente é mais fácil a caminhada, é mais leve, porque agora não tá sobre você, não tá sobre a força do seu braço, tá com Ele. E aí é uma linda jornada que vocês vão começar de fé, né? Você vai começar a andar com Ele, você vai começar a ler a palavra, você vai começar a ter mais intimidade com o Senhor. E a sua fé vai ser fortalecida, porque a nossa fé é fortalecida na palavra. Então, no caminhar, cada dia você pode me dizer, mas Vanessa, falando dessa forma, vocês têm muita fé, eu não tenho essa fé toda. Como que eu faço para poder aumentar a minha fé? Não tem nenhuma receita, assim que eu diga assim, peça mais fé, Deus me dá mais fé, me dá mais fé. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fé é aumentada na medida que você lê a palavra, porque você começa a ver que o Deus que fazia antes é o mesmo Deus que faz hoje também. É verdade. É verdade. É isso. Que bênção. Então, vamos orar pelo pessoal? A gente não fez isso nos outros, né? Mas verdade. eu senti de orar aqui. Pai querido, obrigada por essa oportunidade que a gente tem hoje, Deus, de estar aqui reunido, Pai, no Teu nome, na Tua presença, Deus, não porque a gente vem para cá e se encontra com o Senhor, mas porque o Senhor é uma presença constante, Pai, Senhor. que está dentro de nós e que vai conosco aonde quer que a gente vá. Deus, em nome de Jesus, eu oro por quem está assistindo esse podcast agora, Pai, que o Senhor toque, Deus, na vida dessas pessoas, Em nome de que através Jesus. da palavra, Deus, elas possam ter a sua fé aumentada, Deus, e viver a realidade dos céus, Senhor, na vida delas, Pai. Deus, eu já vejo, Pai, eu já vejo pessoas sendo curadas, Pai. Casamentos sendo restaurados, Pai. Crianças, adolescentes, Pai, que estavam desviados, Pai, vendo a realidade do Senhor, vivendo a realidade do Senhor na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que pessoas que estavam desempregadas, Pai, vão receber proposta de emprego, Pai, vinda do Senhor, Pai. Vai suprir tudo aquilo que essas pessoas precisam, Pai. Que toda a provisão na vida de todas as pessoas que estão assistindo seja entregada agora pelo Senhor, em nome de Jesus. E que, ainda que você não veja, continue crendo, porque vai vir, e continue chamando a existência, porque vai vir. Deus quer que você floresça
em todos os lugares. Não é só no jardim, é em meio ao deserto também, verdade. porque quem faz florescer é Ele, em nome de Jesus. Amém. E eu oro também Amém. para que Deus possa dar ousadia para você, para que você se Amém. posicione em meio a tempos difíceis, você tenha um posicionamento, que o Senhor possa dar coragem a você. Ousadia, seja ousada, seja ousado, porque o Senhor já depositou em você tudo aquilo que você precisa para vencer seus gigantes. Amém. Amém. Ai, glória a Deus. Gente, obrigada Beijo, por assistir. Não obrigada. esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like para nós, de comentar as experiências, ou se algo fez sentido para você, fala aqui com a gente, deixa a gente falando sozinha, não, verdade, tá gente? bom? E compartilha aí com seus amigos e familiares. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e Até fica a com próxima. Deus.